Como é que é isso, Caldeira? Como é que você enxerga essa relação do mundo corporativo com a coisa pública? Então, Flávio, a política, sobretudo no Brasil, acho que no mundo, ela influencia todas as áreas, né? E dentro desse recorte aí do mundo corporativo, a gente já pode pegar dois blocos. Um do mundo corporativo voltado para os negócios públicos, aí esse está diretamente, visceralmente ligado ao cenário político, porque está prestando serviço para a iniciativa pública, como qualquer tipo de negócio, de produto e serviço que é vendido para qualquer ente federado, seja para o município, para o estado, para a União. Então, esse tem uma dependência extremamente grande da política. E aquele negócio que é 100% privado, ele também depende da política, porque a política ela dita as regras do nosso do país, né? Regras econômicas, jurídicas, fiscais. Então, uma mudança aí como a reforma da Previdência, ela pode pegar de surpresa algum tipo de segmento. Então, a política ela está altamente imbricada na relação do mundo corporativo. Eu não vendo nada para a prefeitura, eu não vendo para o Estado, eu não participo de licitação, não sou afetado pela política? Claro que é. Né? Então, e outra coisa, no Brasil, qual é o grau, né, o número de servidores públicos ou de pessoas que não são servidores públicos, mas de certa forma é afetado, como por exemplo, os aposentados e pensionistas do INSS. Essa situação que aconteceu aí de desconto, de não sei. Quando é mexido em qualquer regra, afeta o poder de compra, inclusive dessas pessoas, que pode afetar diretamente, né, no resultado de empresas puramente privadas. Enfim, existe essa relação, acho que 100% para as empresas que trabalham direto para o público e, não sei o percentual, mas uma relação bem considerável para o mundo dessas empresas que não estão diretamente ligados ao serviço público, mas que existe toda uma dependência e uma apreensão do empresariado. Eu afirmo que sim, que existe essa relação às vezes até de preocupação, né? Perfeito. Realmente, a gente precisa dos empreiteiros, né? Não só empreiteiro, né, Flávio? E as grandes empreiteiras precisam do poder público? Alguém tem que tocar as obras públicas, né? Toda obra pública tem que ser tocada pelos empreiteiros. Mas não é só empreiteiro, né? A gente pensa em quem toca os serviços públicos, né? Vai fornecer, por exemplo, medicamento. Tem que ter uma empresa pública, né? Se nós tivéssemos uma economia 100% estatizada, como China e outros, né? Então, o próprio governo vende para si próprio, compra, enfim. Né? Então, existe toda essa relação, né, entre o privado e o público. Né? Ficou muito claro aí, né, na Lava Jato e em outras investigações aí da Polícia Federal, esse envolvimento aí de grandes grupos empresariais e vamos tirar um pouco o foco dos empreiteiros, como teve lá com a JBS também, os irmãos Batista lá, enfim, como o Ike, né, lá no Porto do Açu, mas a gente tende a demonizar muito o empresário, né? Uhum. Tende a demonizar muito. Teve uma frase do Ike que me sensibilizou, né? Quando ele foi investigado, se eu não me engano, foi pelo Bretas. Acho que, inclusive, ele fala também algo nessa direção que o Henrique Dias, que o personagem que o Cláudio Drummond também diz, né, sobre as empreiteiras. O Ike, ele fala, acho que é pro Bretas, que quiseram crucificá-lo, né? Ah, você é corrupção, não sei o quê. Ele falou, peraí. Eu estou sentado aqui hoje na cadeira porque a vez era minha. Se não fosse eu, se fosse o Flávio, se fosse o Anderson, ia ser eles que iam estar sendo. Porque o jogo, as engrenagens dessa política são assim. Naquela série, eu não lembro agora se é o Mecanismo ou se é a Democracia em Vertigem, eu não lembro. E o empreiteiro, que lá estava sendo colocado como se fosse o Emílio Odebrecht, com outro nome, passa um político e fala: senhor por aqui, doutor fulano? Ele fala: não, peraí. Vocês por aqui, porque vocês mudam de 4 em 4 anos. Nós sempre estamos aqui. É o mecanismo. É o mecanismo, né? Então, infelizmente, Flávio, existe esse lado obscuro, né, nesse mundo corporativo. E eu arrisco dizer que alguns segmentos jogam esse jogo contra a vontade.
Porque seria muito mais interessante para todo mundo se não tivesse esse jogo obscuro. Eu acho que em ambos os lados nós temos esse cenário, né? Tem políticos também que não gostariam de jogar esse jogo, mas a regra é mais ou menos essa aí que tem que seguir, que senão tá de cada avião cair, tem umas coisas assim, né? Cara, assim, sejamos muito sinceros, você que tentar meio que andar na contramão dessa prática que ela é habitual no Brasil há décadas e décadas e décadas, e assim, não adianta ninguém achar que isso é coisa de agora, porque quando você vai lá no Brasil Império, lá no Brasil Colônia, você tem relações escusas ali, na relação entre as pessoas, entre o poder e as intrigas palacianas, né? Nós temos, inclusive, muitas obras de história que eu acho maravilhosas, tenho todas elas em casa, vira e mexe eu revisito, como a obra do Vitor Leal Júnior, né? Coronelismo Encheado em Voto, o clássico do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. A gente vai vendo que isso não é de agora, né? Isso não é de agora. E eu li também num livro, agora não vou me lembrar qual exatamente, que quando a família real, quando Dom João chega ao Brasil, né, o dono lá, hoje a gente vê o Jardim Botânico, a Quinta da Boa Vista, né, uma quinta, uma grande residência. Quando o rei chega, o dono daquele palácio chega, ó, majestade, fique aqui. Você, não, sua casa, não, faço questão que você fique na minha casa. Liberou a Quinta da Boa Vista para a família real. E depois, como forma de gratidão, vamos fazer uma obra aqui, uma obra ali, vamos fazer não sei o quê. E esse aristocrata foi agraciado. Naquela época não tinha lei de licitações, né? Nem a 8666, nem a 14133. Então, faz aqui, eu tô te indicando. Então, essas trocas de favores, elas são muito comuns no nosso meio, né? Pois então, cara, essa coisa da gratidão e essa relação de uma mão lava a outra, isso é coisa muito antiga e às vezes nem tem muito a ver com política, né, cara? Olha só isso. Quando a gente fala de política, né, Flávio? A gente, ainda mais aqui, que seu programa ele tem alcance regional, estadual e até pessoas fora do país que tiverem acesso às redes sociais vão ter, mas nosso público está meio circunspecto aqui a essa região do Com-Leste e tal. E quando junta Caldeira e Flávio para falar de política, né, em Rio Bonito, algumas pessoas já começam a comprar Estomazil, outros a tomarem Rivotril, mas eu falo que vocês podem parar de gastar dinheiro com isso, porque nossa vibe hoje já há bastante tempo, a gente já mudou um pouco o foco. Mas quando fala assim política, muita gente associa aquela política partidária da eleição, né? E a política ela vai muito além disso, né? Porque a boa política, a política da boa vizinhança, enfim, a geopolítica não é só partidária. Só que aqui, nessa região, falou em política, já não, é Marcos Abraão, é quem é contra Marcos Abraão, é a tríade Solange, Mandiocão, Peixe, não sei o que, enfim. Não é, né? Mas transcende isso. E se a gente for falar de política, né? A gente for entrar por esse meio, né? De que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem é culpado, né? É o empresário, que o cara que vende lá, é o político, né? A gente vai ter que trazer para outra parte para essa tríade, que é o eleitor, né? Que o político vai jogar o jogo de que forma? Ah, por que tem financiamento aí não oficial de figuras do mundo corporativo na política? Por que tem que botar esse financiamento aí do Caixa 2, né? Que isso, claro que isso eu estou falando assim em teoria, né? Isso não acontece no Brasil, né? Mas enfim, mas por que tem toda essa, né? Esse jogo? Porque lá na ponta, o eleitor também não escolhe aquele que ou que ele gosta mais, ou que tem mais proposta. A gente sabe como que o jogo funciona. Então, uma eleição de prefeito de Rio Bonito, que pelos gastos do TRE, se eu não me engano, podia chegar a 500 e poucos mil, acho que era isso na última eleição, né? A gente sabe que, na realidade, que rolou é de 10, 12, 15 vezes isso, né? Isso lá, né, em Nárnia, não aqui em Rio Bonito, né? Mas, enfim, a gente sabe. Inclusive, lá em Nárnia, quando alguém quer ser candidato a prefeito, as pessoas logo perguntam, né? Você tem X para gastar? Exato. Né? E aí
E que não são aqueles valores que aparecem em prestação de contas, não são mais divulga assim. Cândida, É, enfim. e Então, Nárnia logo se pergunta se o cara tem essa grana. Então a gente tem que parar, né, com essa. Eu, Flávio, É uma certa hipocrisia, sim, né? é uma hipocrisia. E o dia que Fernanda tiver com você, agora que ela é psicanalista, né, é um pouco de histeria. Uhum. Né? Isso é histeria. Né? Eu acho que é histeria o conceito que ela fica falando, eu fico ouvindo. Mas é a pessoa. Ah, não, que fulano não faz nada, Joãozinho, Mariazinha não faz nada, depois que virou vereador. Mas não tem que fazer. Pô, o cara botou uma grana absurda para se eleger. Ele tem que correr atrás do que ele gastou, juntar para a próxima eleição. E se der tempo, se sobrar alguma coisa, o cara faz alguma coisinha. Ipsum factum. É isso. Né? Então, eu desisti disso e até um tempo atrás eu fiquei repetindo a frase. Caraca, joguei 6 anos e meio da minha vida fora. Você trouxe de política, tal, não sei o quê, papapá, todo dia, né? Eu sabia, quem me perguntasse, Flávio mesmo, já queria saber qualquer coisa de qualquer contrato da prefeitura, me perguntar, porque minha rotina era acordar cedo, sempre acordei 5, 5 e meia, né? Lia o jornal A Tribuna, que publicava os atos, tinha uma planilha Excel contabilizando quem era o fornecedor, quando que vencia, eu tinha lá. Então, se qualquer vereador quisesse fiscalizar e quisesse, vem cá, Caldeira, me ajuda aqui, o que eu faço? Eu sabia. Essa era a minha rotina naquela época, porque se eu fosse eleito vereador, era o que eu ia fazer, fiscalizar. Mas vi que o caminho não era esse, né? E eu fiquei olhando, falei, pô, não adianta gastar tempo com isso, né? Não adianta. E eu falei, pô, joguei 6 anos e meio da minha vida fora. E há pouco tempo atrás, eu refletindo sobre isso, eu acho que quando a gente se dedica a alguma coisa, Flávio, qualquer que seja ela, a gente não joga o nosso tempo fora, não. Porque, né, eu adquiri outras habilidades, além, né, da formação em direito, em auditar contas, em enxergar os números por trás dos números. Isso dentro de um cenário corporativo hoje me ajuda muito. Eu estou fazendo um MBA na PUC do Rio Grande do Sul em gestão financeira, auditoria e compliance. Né? Então, muito bacana. É muito legal. Então, a gente vai aprendendo. Então, quando a gente investe em algo da gente, pra gente, não é tempo jogado, não é energia jogada fora. Eu, hoje, não dedicaria mais esse esforço com a finalidade da política, porque eu entendi que para mim, né, não dá, como para você também, você virou para o outro lado, você ainda teve um outro bônus, né, que você começou a caminhar, essa coisa do ecoturismo e tal, você ainda emagreceu, ficou com astral melhor, saúde melhor, né, ainda foi, tentei acompanhar a Flávia 2 vezes, mas não deu para mim não, o homem é violento, mas, cara, é isso aí, então a gente tem que saber virar as chaves, fazer as conversões. E aí foi aí que eu fui tocando essa nova fase da minha vida aí. Hoje, no cenário moderno, quem abençoa com 100, 200 reais no dia da eleição é abençoado com o voto do eleitor. Né? É uma prática que... A única diferença... Em Nárnia, né? A única diferença, né, são... Não, você está falando de Nárnia, mas eu vejo aqui em Rio Bonito mesmo. É triste, Flávio. Então, assim, cara, no fundo, eu vejo, acompanhando aí as discussões, os debates políticos, aquele comportamento romântico de alguns e pilântrico de outros, né? Uma cobrança que às vezes eu acho até exacerbada sobre determinados entes públicos, né? Às vezes o camarada dando piruada e opinião ali sobre um negócio que ele não conhece, simplesmente porque ele quer dar porrada, porque ele quer fazer crítica, reclamação, essa coisa toda. E o sujeito esquece que, no fundo, se a gente puxar o novelo, e indo até o final, inclusive na Operação Lava Jato, se você puxar um novelo, você vai chegar lá no eleitor vendendo voto. Eu costumo sempre dizer o seguinte, aqueles 52 milhões de reais que foram achados no apartamento da Gedel Vieira Lima, então, né, político tradicional da Bahia. Cara, aquela grana não era para ele levar a família na Disneylândia, ou para ele pescar tubarão no Oceano Índico, ou para levar a família para conhecer o canguru na Austrália. Cara, não era, entendeu? Fazer um cruzeiro pelo litoral das Maldivas. Não era para isso. Se fosse para isso estava em outra conta. Aquela grana, ela ficava ali. Eu costumo sempre dizer para as pessoas o seguinte: você lembra que quando você vai conversar com político, época de campanha, ele fala assim: não, cara, segura aí que tá vindo uma grana aí. Essa grana tá vindo de onde? Tá vindo de um bunker daquele parecido com o do Gedel Vieira Lima. Aquele era para atender a Bahia em suas, né,
os seus apoios que o então Gedel tinha. E eu lembro que o Sérgio Cabral também estouraram um lugar em Leblon, no Ipanema, sei lá, Guaratiba? algum lugar Na casa desse dele, de Pedra de Guaratiba. na parede tinha jogou pela... alguns milhões, né, guardados, etc. E tal. Jogou pelo vaso. Onde apareceu... Esse negócio de voar dinheiro pela janela, em Rio Bonito também já aconteceu também, né? Apareceu dinheiro boiando na Bahia? Ali em Guaratiba, né? Não é Mangaratiba. Não, cara. Ele foi ali onde mora Roberto Carlos, como é que é? Urca. Na Urca. Muita gente pescou dinheiro ali e tal, e ninguém sabe o que aconteceu. Ora, bolas, tem gente que sabe o que houve. Né? Então, cara, assim, todas essas questões que geralmente assustam a rapaziada, né, e a galera comenta isso, eu sempre costumo dizer que o comentário é só no campo da fofoca. Porque efetivamente uma reflexão sobre isso e que impactos isso traz para o eleitor e para a sua formação e reflexão e mudança de atitude por parte de um povo, eu sinceramente não consigo enxergar. Né? Então, assim, eu vejo muita criminalização contra os empreiteiros, coitados, que pagam impostos absurdos, às vezes ficam sem receber, como eu já vi aqui em Rio Bonito, o cara fica sem receber. O cara prestou 6 meses de serviço para a prefeitura, não conseguiu receber porque o governo acabou, e o outro cara que entrou falou assim, não vou te pagar não, porque a dívida não é minha. Como se não fosse, E quando alguém entra e paga, alguém diz para ele assim, tu é otário, pagou porque quis, porque, porra, esse cara é lá de fulano. Né? E o sujeito que paga a dívida, que não é do político, ela é da prefeitura. É do município, é doente. Né? E se eu virei prefeito, ela passa a ser minha naquela gestão. Você veio depois de mim, a dívida é tua. Então não é, a dívida não é exatamente nossa, ela é do município. Do município. E às vezes a gente tem esse entendimento equivocado. Né? Sim. Por parte da classe política e às vezes por parte até do eleitorado. Né? Então, assim, eu acho que é quase impossível a gente falar dessa relação política, iniciativa privada e desenvolvimento do nosso território sem pensarmos na prática e nos valores desse povo que está morando aqui. Né? Acho que é quase impossível a gente falar disso. Até porque o político, para chegar na cadeira e operar todo esse mecanismo para operar tudo isso, com o empreiteiro, com o fornecedor de remédio, com o cara que vai a coleta de lixo, que o pessoal fala tanto, merenda, carro alugado, enfim, para esse político tocar esse sistema, ele tem que ter chegado lá. Não é concurso público, não é monarquia que passa de pai para filho pelo vínculo de sangue, né? Não é. É um sistema eleitoral que tem suas falhas e tal, mas o cara é colocado lá através do voto. Então, a escolha de algumas mil pessoas. Se a gente quiser arrumar um responsável, né? Porque os anos que eu venho fazendo terapia, eu tenho... Minha psicóloga, a Rubineide, ela tem extirpado do meu vocabulário a palavra culpa, né? Porque culpa, né? Então é responsabilidade. Então, os responsáveis, não os culpados... Em última instância é o povo. E esse povo tem que parar com esse discurso histérico de... O cara que votou, por exemplo, vamos falar de Rio Bonito. Os caras que votaram em Iltinho, ou em Peixe, ou em Solange. Eu não elegi Marcos Abrão. Cara, é a regra do jogo. Elegeu sim. Né? Não votei nele, ok. Mas aquele que não só é responsável por um erro ou acerto do atual governo, aquele que votou, não, peraí, é uma comunidade. Essa é a regra do jogo. Assim como o cara, ele é prefeito, não é só prefeito dos eleitores dele. Exato. O eleitor, ele também é governado por aquele cara que ele... E é a regra, né? Apesar de em cidade pequena ter isso, né? Por exemplo, principalmente quem milita, né, mais, quem aparece mais na rede social, não, você apoiou o Wilton, então você não tem um exame lá no Loyola. What the fuck is this? Como? Peraí, pô, sou munícipe, eu moro aqui, pô. Que história é essa? Não, então não tem. É que as pessoas também não sabem se impor e se impor da maneira correta. Né? A pessoa quer muito escândalo, a gente vê um monte de paladinos da moral aí, que, como você falou, se puxar o novelo, não é tão paladino assim. Mas a gente tem que saber se impor, se colocar. Mas quando nós somos pessoas vendidas, a gente fica sem moral para poder, pelo menos eu, né? Eu fico sem moral para poder cobrar.